Muito bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Que grande bênção é poder receber Baruque aqui junto com essa banda, conduzindo esse momento de adoração a Deus. Quem está feliz aqui, que pode adorar o Senhor, louvado seja Deus. 37 anos de uma linda história escrita por Deus na vida desta igreja. Cada página de tudo o que acontece foi escrito pelo Senhor. E Deus tem nos abençoado de forma extraordinária. Temos uma responsabilidade muito grande de pregar aquilo que é o fundamento e a coluna da igreja do Deus vivo, a palavra de Deus, a verdade do Senhor. E para nós é sempre uma alegria muito grande receber pessoas que vêm como instrumentos de Deus, ocupar este momento, trazer a mensagem de Deus ao coração de toda a igreja. E nós temos lutado muito por isso esses anos todos, os irmãos sabem disso. É muito fácil as pessoas hoje criarem igrejas utilizando-se de modismos para isso. E a gente sabe que o que de verdade fundamenta uma igreja, a torna forte neste mundo, é a palavra de Deus que a ancora. É a palavra de Deus que é o seu fundamento, que a sustenta. E para isso nós temos hoje aqui o pastor Wander Ferreira. Pastor Wander é pastor da Igreja Batista do Recreio, no Rio de Janeiro. Quem é do Rio de Janeiro aqui? Levante a mão. Quem é do Rio de Janeiro aqui? Olha aí, ó, que beleza a terra de... Nem fizeram U, nem nada, né? Se fosse baiano, quem é da Bahia? Tá vendo? Baiano é baiano. Baiano. Pastor da Igreja Batista do Recreio. A Igreja Batista do Recreio é uma grande igreja, é uma das maiores da nossa denominação. Pastor Wander já foi presidente do conselho e... Você foi secretário executivo da convenção? Não, foi presidente da convenção, não é? Da Junta de Educação. Da Junta de Educação, isso. E já esteve nos abençoando de maneira muito especial. Eu o conheci indo para os congressos de liderança do SAMP, já tinha ouvido muito falar da Igreja Recreio. A Igreja Recreio só não é tão boa porque não é IBAN, mas está ali, tá? Eles estão chegando ali perto, né? Mas é uma igreja muito linda. Eu já tive o privilégio de estar lá e é impressionante as coincidências que ela tem com a IBAN. Ela nasceu em 1989 também, como nós, então esse ano eles vão completar 37 anos em novembro. 38. Outubro? 8. Outubro, não é? Novembro. Novembro? 38. Pronto. Novembro ou outubro? Novembro. Novembro. Decida. E as fotos antigas da Recreio, quando você olha, eles tinham uma capelinha igualzinha à nossa. Então são as mesmas fotos, é o mesmo modelo, e a igreja teve um impulso missionário, cresceu muito, ele está lá desde o início do seu ministério, e Deus usou a vida dele de maneira extraordinária nesse primeiro culto para trazer uma palavra sobre o que é a igreja, a importância da igreja do Senhor para este mundo. Eu tenho certeza que Deus vai usar a vida dele agora. Você crê nisso? Amém. Está pronto para Deus falar ao seu coração? Ore comigo. Senhor, muito obrigado pelo teu filho que aqui está. Que o Senhor o abençoe, derrame sobre ele graça, favor, como o Senhor sempre tem feito durante toda a sua vida e o seu ministério. Que esta manhã seja abençoada pelo derramar da tua verdade sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Irmã Bianca, me perdoe. Eu queria apresentar a irmã Bianca, a esposa dele. Fique de pé, por favor, minha irmã. Seja muito bem-vinda. Deus a abençoe em nome de Jesus. Pastor, Deus o use para a glória do seu nome. Obrigado, pastor Abraão. Falou tão bem que eu já vou pedir carta para a igreja da IBAN. Gente, que privilégio estar aqui. Agradeço ao pastor Abraão, Cléo e todo o corpo pastoral, a liderança. Eu sei quanto é a responsabilidade quando a gente cede o púlpito a alguém. E muito obrigado pela confiança. O tema que vocês estão escolhendo para começar esse ano novo, eclesiástico, é muito forte. Aquela carta de Paulo a Timóteo, quando ele fala da igreja do Deus vivo, a igreja tem dono. E esse dono é Jesus. E essa igreja tem que estar fundamentada na verdade. Amém, gente? E nós vamos ler um texto agora. Eu pedi para o pessoal da técnica projetar, o pastor Abraão fez esse favor, porque vocês estão lendo numa versão que eu quero ler com a versão de vocês. Então, se puderem projetar Atos capítulo 3, nós vamos ler juntos 10 versículos.
Então você pode olhar para cá ou para a sua Bíblia, como naturalmente na pregação aqui na igreja, na NAA. Vamos ler juntos? Vamos lá, igreja. Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 da tarde. Estava sendo levado um homem, coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João, que iam entrar no templo, pediu que lhes dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olhe para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-se e ande. E pegando na mão direita do homem, ajudou a se levantar. Imediatamente, os seus pés e tornozelos se firmaram. E dando um salto, ficou em pé, começou a andar e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus, e reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmolas, assentado à porta formosa do templo, e ficaram muito admirados e espantados com o que lhe tinha acontecido. Que Deus nos abençoe. A igreja sacudiu Jerusalém. Repete comigo: a igreja sacudiu Jerusalém. Repete de novo: a igreja. A IBAN vai sacudir Salvador. A IBAN vai sacudir Salvador. Vocês não estão falando isso com vontade, não. Quero ver vontade na palavra. Vamos lá. A IBAN. Amém. 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 A igreja estava se movendo. Mas cadê a igreja, pastor? Pedro e João, suficiente. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu... A bênção do Espírito Santo tinha chegado em Atos capítulo 2. Vocês vão aguardar em Jerusalém, disse o Senhor, antes da sua assunção aos céus. Vocês vão aguardar em Jerusalém e vocês receberão poder quando vier o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém até os confins da terra. O Espírito Santo já tinha chegado. O Senhor já tinha batizado aqueles discípulos. O Senhor já tinha transformado, estava transformando o caráter deles. Deus os tinha revolucionado o coração, e eles agora poderiam revolucionar e abalar a cidade de Jerusalém. E eu tenho certeza que nesses 37 anos, o que vocês querem para a igreja de vocês, o que vocês querem para a vida de vocês, é que vocês sejam o bom perfume de Cristo, testemunhas vivas do Evangelho de Jesus Cristo. Quem quer isso? Dê um glória a Deus. Dê um aleluias ao Senhor. Vem comigo. Veja como é que esses caras abalaram a cidade de Jerusalém. Como é que a igreja começa? O livro de Atos tem que ser minuciosamente estudado. Ele não é apenas um livro de registro histórico. Ele é um livro de revelação dos movimentos da igreja. A igreja não é um monumento, ela é um corpo em movimento. A igreja se caracteriza exatamente pela sua fluidez, pela maneira como ela se comporta na sociedade. Eu quero mostrar a vocês como é que essa revolução de Jerusalém começou. Eu quero que você anote 4 coisas no seu coração, 4 somente. Primeira, Pedro e João, para revolucionar aquela cidade, eles foram em direção à presença de Deus. Eu não preguei no mesmo texto no culto de 8h30, mas o primeiro ponto do texto
e da meditação na mensagem é exatamente semelhante. A igreja que tem a ideia de que para que ela faça uma revolução num lugar, para que ela seja relevante numa cidade, a primeira direção que ela tem que ir é a presença de Deus. Amém, gente? Se não encontrar o Senhor, não funciona. A igreja não é uma estratégia de marketing. Apesar de toda a importância do marketing da tecnologia, a igreja é um corpo vivo de Cristo, é um movimento espiritual, é alguma coisa do céu, da presença dEle. Sem Ele, nada nós podemos fazer. Nós só podemos fazer alguma coisa se Ele estiver presente com a gente. Ele é o nosso dínamos. O Espírito Santo é o nosso dínamos. E veja que interessante. Eu preciso de uma multidão dessa? Não, eu preciso de dois. Eu preciso de 2 ou 3 juntos, em unidade, no nome do Senhor Jesus, cheios do Espírito Santo, e vocês vão abalar a cidade. E Pedro e João, caminhando em direção ao templo, diz a palavra, a hora da oração, a 9ª, como diz as versões tradicionais, 3 horas da tarde. Por que eles fizeram isso? Primeiro, porque eles eram judeus. A igreja cristã nasce no judaísmo. E a partir do movimento de Atos com Paulo, com a experiência de Pedro, ela vai alcançar os povos que não são judeus, os gentios. Eles estão indo ao templo porque ainda, respeitando a experiência templária, eles foram a um momento de oração. Eram 3 momentos importantes que os judeus tinham de oração diária no templo de Jerusalém. Por que o templo? Porque até aquele momento eles entendiam que Deus estava no templo, que Deus se manifestava no Santo dos Santos, que a adoração só poderia ser prestada no templo e no templo de Jerusalém. Essa era a celeuma, a dificuldade com os samaritanos, que diziam, não, temos que adorar no Monte Gerazim, e os judeus diziam, não é aqui, vocês não são judeus puros, vocês são misturados, e ficava uma questão em relação ao local de adoração. E Pedro e João, formando a mentalidade da doutrina cristã, que o véu que separava não separa mais, e nós podemos adentrar a presença dele. Eles foram ao templo de Jerusalém na certeza de encontrarem a Deus. A importância, e o que tiramos aqui deste primeiro momento é a importância do encontro. Mas há uma diferença. Agora no Novo Testamento, com a presença do Espírito Santo, com a igreja corpo vivo de Cristo, há uma diferença entre esta realidade e a realidade do judaísmo. Há uma diferença entre entrar no templo e entrar na presença de Deus. Pode ser, eu espero que não, que pessoas entraram no templo da IBAN, mas podem não entrar na presença de Deus. E que nesta manhã, você não tenha apenas entrado no templo, na casa de oração, mas que nesta manhã você tenha um encontro com a presença do Senhor. O Senhor que te salvou, o Senhor que te resgatou, o Senhor que te batizou, o Senhor que selou tua vida com o Espírito Santo, Ele está aqui, a Ele toda honra, toda glória, todo louvor. Glorifique o Senhor, aplauda o Senhor, exalte o Senhor, dê glórias ao nome do Senhor. É Ele, é por Ele, é para Ele. Há uma diferença entre entrar no templo e entrar na presença de Deus. Nós viemos ao templo, nós viemos à casa de oração, mas nós vamos entrar na presença de Deus, porque o véu que separava, não separa mais. 3 horas da tarde,
A oração da tarde tinha alguma coisa a ver com sacrifício. E sacrifício tinha a ver com pecado. Isso me chama a atenção. Isso é uma lição para a igreja. A igreja que quer ser movimento, a igreja que quer fazer diferença, a igreja que sacode Jerusalém. Ela tem que ter consciência de que ela é uma igreja dependente da graça. Todos nós que estamos aqui nesta manhã, dependemos da graça e da misericórdia do nosso Deus. A igreja não é um lugar de pessoas perfeitas, mas de pessoas regeneradas, em que o Senhor está fazendo uma boa obra que começou, mas Ele ainda não terminou. Louvado seja o nome dEle. Nós precisamos caminhar para a presença de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, olha para mim. Toda integridade mora na presença de Deus. Você quer ter uma vida íntegra? Vai para a presença de Deus. Você quer ter uma vida moralmente bíblica, fundamentada na Bíblia? Você quer ter uma vida correta diante de Deus? Eu estou falando diante de Deus, então vá para a presença de Deus. E ao ir para a presença de Deus, tem que ir com o coração deles. Pedro e João estão ensinando que era um coração que pensava num sacrifício suficiente que foi o de Cristo. Uma oração de confissão de pecados. Eu não sei quantos estão aqui que são tão antigos nas nossas liturgias batistas, ou de outras denominações, que havia um momento do culto, na área litúrgica, que dizia assim, momento de confissão de pecados. Lembram disso? Nós precisamos estar sempre relembrando nas canções de adoração, confrontando a palavra de Deus, que nós somos pecadores, que a carne pulsa. O próprio apóstolo Paulo nos ensina isso. É o tempo todo, é uma luta, é uma batalha, que nós só a vencemos no poder e com o poder do Espírito Santo. Mas eu quero declarar para você, meu irmão, que em Cristo e com o Espírito de Cristo, você já é mais do que vencedor. Da tentação se foge, ao diabo se resiste. As pessoas gostam de citar o texto, resistir ao diabo e ele fugirá de nós. É verdade, mas esquecem de como o texto começa. Começa assim: sujeitai-vos a Deus. Sujeitai-vos a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Toda integridade começa na adoração, na presença de Deus. E Pedro e João estavam indo para lá. Entrar na presença de Deus. Irmãos, é essa qualidade de cristãos, de crentes, que nós estamos precisando no Recreio, na IBAN e nas igrejas do Senhor. Às vezes eu fico preocupado procurando lá na minha igreja e vejo que tem uns crentes gatos. Você que tem gatinho em casa, não se aborreça comigo. Na minha casa tinha a Mimosa, a gata mais inteligente que eu conheci, e tinha um gatinho que ele sofreu um problema de tortura, foi verdade. Queimaram os bigodinhos do gato, nós resgatamos ele da rua, e botamos o nome dele de Linguinha, porque ele vivia com a linguinha para fora. Cuidamos. O dia que a Mimosa teve 9 gatinhos, ele deu um surto. Já viu o gato que surta? Que ele surtava. Ela pegou os 9 gatinhos e botou em cima do armário. Ela sentiu perigo. Então o que eu vou contar aqui não tem nada a ver com aqueles que defendem os animais. Eu também defendo. Mas um pastor, amigo nosso, me conta uma história interessante. Ele perguntou assim: Vanderlei, na sua igreja tem crente gato? Eu falei, o que é isso? Ele disse, eu vou te contar. Eu sou pastor, meu irmão mais velho é pastor, meu irmão mais novo é pastor, meu pai foi pastor, eu venho de uma família de pastores.
Quando nós nascemos e a gente se desenvolveu um pouquinho, você acha que eu e meu irmão brincávamos de quê? De igreja. Filho de pastor, o meu subia no sofá e queria batizar todo mundo. Ficava na porta da casa para cumprimentar as pessoas que entravam. Evaldo Carlos e Ebenezer estavam ali, botavam uma mesa, um era o pastor, o outro era a congregação. Olha a brincadeira dos dois. Faltava o visitante pegar o gato. Eu estava achando, Evaldo, que história interessante. Pegava o gato, eu botava o gato no colo. Meu irmão mais velho era o pastor. Meu irmão começava a pregar. Daqui a pouco, meu irmão fazia o apelo. Eu apertava a barriga do gato, o gato pulava do meu colo na frente, graças a Deus. A vida se entrega a Jesus, era o visitante. Agora tem que levar o gato para a profissão de fé, para o batismo. Olha o problema do pobre do gato. Brincando de igreja, 2 irmãos levaram. Só tinha uma pergunta na profissão de fé. O pastor olhava para o visitante e dizia assim: o irmão fuma? O Evaldo soprava o ouvido do gato. O gato fazia assim. Graças a Deus, liberto do vício de qualquer outro problema, pode ser batizado. Irmãos, esse gato, no dia do batismo, fugiu. Disse Evaldo que ele foi para uma igreja presbiteriana, está lá até hoje. Na hora do batismo de imersão. Uma confusão danada. Eu olhei aquela história e disse assim: é verdade. É aquele crente, Wander, que anda empurrado, que não tem alegria, que para ir tem que apertar a barriga dele para ele andar, que tudo tem que provocar, tem que ter um cantor para animar ele numa adoração, tem que ter um pastor para botar fogo nele. Que história é essa? Nós temos que ter essa motivação, este fogo natural, porque nós já temos o Espírito da revelação, o Espírito da verdade. O Espírito Santo está aqui, Ele já nos batizou, Ele já nos salvou, Ele já nos regenerou, e Ele é o Espírito de Jesus Cristo. A igreja caminha para a presença de Deus. Segundo, uma igreja relevante, fundamentada na verdade, vai em direção aos aleijados. Deus muda a agenda. E aqui acontece uma coisa muito interessante. Vocês leram que tinha um homem aleijado na porta do templo. Um texto mais à frente diz que aquele homem era aleijado por 40 anos. Você imagina naquela época, sem qualquer estrutura? O judaísmo ainda dizia que ele tinha pecado, que aquele aleijão era por causa da história de pecado. O homem era levado, diz o texto, todos os dias para pedir esmola na porta do templo. Que ironia! A porta que ele era levado chamava-se Formosa. Que formosura havia na vida deste homem? Qual é o nome deste homem? Qual é a sua identidade? Quem era a sua família? O texto não é apenas um texto evangelístico, como muitas vezes eu já preguei. Certamente, pastor Abraão já pregou. Os pastores. O texto é um ensinamento para a igreja. Aqui está um contraste entre a religião do templo e a ação da igreja fora do templo. Glorifiquem a Deus porque vocês estão numa igreja destemplada. Sabe o que é uma igreja destemplada? É uma igreja para fora. É uma igreja que não vem só domingo no encontro, na grande congregação, para o belo louvor, para a boa palavra. Não, ela pega tudo isso e ela vai para fora. Ela vai em direção ao aleijado. Nós temos 3 tipos de aleijados na sociedade. Nós temos pessoas aleijadas fisicamente.
Nós temos pessoas aleijadas espiritualmente, amarradas por todo tipo de demônios. E nós temos pessoas aleijadas emocionalmente. E vou lhes dizer uma coisa, meus irmãos. Há muitos anos atrás, Deus me deu uma ferramenta, que foi trabalhar com a psicologia e ensiná-la. Eu vejo muito mais hoje a dor e o sofrimento de pessoas que estão doentes nas suas patologias emocionais. De pessoas que estão arrebentadas. Que arrebentaram suas casas, arrebentaram seus relacionamentos conjugais, arrebentaram a vida dos seus filhos, arrebentam as relações na igreja, porque carregam sobre si aleijões emocionais, que têm que ser tratados. E graças a Deus, porque Deus nos deu a ciência como ferramenta. Ela não substitui a Deus, mas ela é uma ferramenta de Deus. Ela é graça de Deus. Quando Deus deixa a ciência e um homem descobrir uma medicação adequada, um tratamento adequado, isso é uma bênção do Senhor. Profissionais que nos orientam adequadamente para essa bênção. Deus pode curar você hoje, mas Deus pode te entregar um remédio, porque Ele tem um propósito no processo da cura. Às vezes aprendemos mais com o processo do que com o resultado imediato. Eles encontraram um aleijado, 40 anos, impedido de sonhar, amaldiçoado pelo judaísmo, abandonado, e aquela religião dominante em Jerusalém nada fazia por ele. E os 2 discípulos, apóstolos, agora cumprindo o ministério e a missão de Jesus, eles vão ao encontro daquele homem. A agenda foi trocada. Agora é aqui. O nosso programa, igreja, preste atenção, o nosso programa é ir primeiramente ao encontro dos aleijados, físicos, emocionais, espirituais. De nada adianta se nós estivermos apenas nas paredes do templo. O poder da igreja, o dínamos da igreja, a força da igreja, como vocês fazem no barco, nas vielas, nos condomínios, sejam de luxo ou não, eles têm que acontecer no poder do Espírito Santo. E eu vou lhe dizer uma coisa: a maioria dos necessitados não estão aqui dentro, estão lá fora. A maioria dos que precisam deste culto estão lá pela porta do templo. Contei pela manhã, se você for ver no YouTube vai ouvir, vou contar uma outra história nossa, de uma mulher, capela pequena, se eu não me engano cabiam 140 lugares naquelas capelas, projeto americano. Ela chegava depois do culto ter começado e saía antes de ter acabado. Era tão pequena a igreja que eu mesmo não apenas varri o templo. Isso é uma experiência tão boa e tão interessante para líderes. E a gente tem um problema nos dias de hoje com uma liderança que quer ser servida. Mas Jesus foi o principal líder que ensinou a servir. Então, na minha época, eu varria templo, eu era a recepção, professor da escola bíblica, até que Deus mandasse as pessoas. E Deus mandou. E a gente vai trocando de função ao longo do ministério. A gente não deixa de ser servo, só troca de lugar para servir. E a mulher ficava lá atrás, óculos escuros. E eu queria falar com as pessoas. Era uma tentativa pessoal. Mas como é que eu vou falar com aquela mulher se ela chega depois que o culto começou?
e saí antes do culto ter acabado. Eu disse, domingo que vem eu pego ela. Quando a última música começar a tocar, eu vou lá para frente, lá para fora. Capela curtinha, dava 3 passos, caía fora da capela. Foi assim que eu fiz. Cheguei para ela, minha senhora, que privilégio ter a senhora aqui todo domingo, mas eu nunca consigo falar com a senhora. Ela disse, sai de perto de mim, pastor. Falei, mas por quê? Meu marido está ali fora, dentro daquele carro. Ele é violento. E foi muito difícil para mim convencê-lo de deixar-me vir à igreja. Eu estou começando a ter uma experiência. E ele me liberou para vir no culto da noite. E se o senhor chegar perto de mim, o senhor vai quebrar. O senhor vai talvez dizer para ele que tem alguma coisa que ele não sabe, ele é muito desconfiado, ele pode até lhe agredir. Eu falei, eu posso falar com ele? Ela, pelo amor de Deus, não faça isso. Aquilo me incomodou profundamente, eu fui orar sobre aquela situação, como é que eu vou ter uma pessoa dentro da igreja? Comecei a brigar com Deus, falei, eu vou falar com ele. E lógico, eu cheguei perto dele com esse tamanho todo, o cara deve ter se intimidado. Abriu a janela do carro, me saudou com uma baforada de charuto. Eu recebi aquela fumaça, ele com aquela voz forte e grossa, o que você quer? Ele disse, quero lhe cumprimentar, um prazer ter o senhor aqui. Já falei com a sua esposa, fui eu que fui falar com ela. Não fale mais. Falei, eu quero lhe convidar para o senhor entrar com ela. Nunca. Deixa eu lhe dizer quem eu sou. O senhor já ouviu falar, o senhor é novinho, só naquela época. Na Revolução de 64, eu falei, sim senhor. Revolução Militar. Pois eu fui o general que tomei a estação de Deodoro aqui no Rio de Janeiro. Foi a minha tropa. O senhor está me entendendo? Eu falei, perfeitamente. Mensagem dada. Eu sei o que ele estava querendo transmitir. Eu disse a ele, olha, nós temos muitos militares na igreja. Aliás, eu amo trabalhar com os militares, gente séria, comprometida, ordenada. Pois bem, ele disse que o nome dele era Pedro. Falei, o senhor tem o nome de alguém da Bíblia? Eu comecei a orar por ele. Era um mês de maio, o dia das mães. Eu não esperava. O Pedro aparece na porta da igreja. A porta do templo. Ele não entra. Com uma senhora. Um recepcionista disse, pastor, já mandamos aquele homem entrar, ele não quer. Eu falei, deixa ele lá fora. Ele é o homem da porta do templo. No domingo seguinte de maio, ele foi e continuou em pé na porta do templo. Mas agora ele colocou a senhora sentada numa cadeirinha na porta do templo. O corpo fala, ele estava dizendo para mim o seguinte, qualquer coisa que eu não gostar aqui, eu saio. Eu já estou do lado de fora. No terceiro domingo, depois de muito tempo de oração, porque é assim que a igreja trabalha, ele sentou do lado da mãe. No quarto domingo, ele estava lá na frente com a mãe. O valentão, o que deu a baforada, ele foi submetido a uma carga de oração do povo de Deus, que não falha. Deus respondeu, ele entregou a vida a Jesus, ele foi o primeiro administrador da igreja do Recreio, hoje na glória. Pedro Junqueira foi uma bênção. Nós temos que ir na porta do templo. Os necessitados que querem ouvir e precisam ouvir, estão com sede de ouvir a mensagem dessa igreja, estão lá fora. Pedro e João se movimentavam em direção a Deus. Pedro e João se movimentaram em direção ao aleijado. Terceiro, não é só se movimentar em direção ao aleijado, mas eles se movimentaram para restaurar.
E aqui se manifestou todo o poder que Jesus havia anunciado que a igreja teria. Gente, se nós tivéssemos consciência do poder que nós temos, não é nosso, não é da nossa carne, não é do nosso orgulho, é poder plantado pelo Espírito Santo que habita em nós, aleluia! O texto diz assim, na versão que você leu, e agora fitando os olhos. Não é só ir na direção, é se importar. Se importar com aquele aleijado do lado do seu apartamento. Não sei se é aleijado físico, emocional ou espiritual. Eles se importam, eles param e tiveram compaixão. Eu me lembro do saudoso pastor Davi Gomes, que numa cruzada no Rio de Janeiro, clamava a Deus chorando: Senhor, enche o coração do teu povo de compaixão pelas almas perdidas. Aonde está a nossa compaixão com aqueles que estão do lado de fora? Aonde está a nossa compaixão quando nós somos religiosos, e vocês vão me entender, legalistas, como a igreja de Jerusalém, como os judeus daquele templo, que sabiam a lei, mas não tinham amor, que eram rígidos, construíram uma proteção em torno da lei, que dizia no sábado, não se pode carregar tantos quilos, porque é pecado. No sábado não se cura. No sábado não se faz milagres. Como nós temos entre nós muitas vezes pessoas religiosas, que sabem a Escritura, mas aplicam inadequadamente, porque não têm compaixão. Se a lei não passa pela compaixão, não vale nada. Se o Evangelho não está presente, não vale nada. Se o amor de Deus não é manifesto, não vale nada. Você pode saber a Bíblia toda, se não tiver compaixão, nada serve, diz Coríntios capítulo 13, no seu último versículo. O amor é o fundamento, é que move a compaixão. Eles fitaram os olhos nele, tiveram compaixão dele, muito mais do que aquela religião do templo. E o que aquele homem esperava? Ele estava na porta da igreja. A igreja não olhava para ele, ele morava na porta da igreja. Todo dia ele ia para a porta da igreja. Eu estou usando o termo igreja, vocês estão entendendo. Aquela igreja não se importava com ele, aquela igreja não falava com ele, aquela igreja o julgava indigno, aquela igreja não considerava a sua história. O que este homem podia esperar? Quando ele viu os dois entrando, ele imaginou, eles são dessa igreja, eu só espero dessa igreja esmola. Eu sou colocado diariamente aqui na porta para pedir esmola. Ele não esperava outra coisa. E tem muita igreja por aí que só pode dar, e quando dá, esmola. Mas aqueles dois tinham compaixão. Assumiram uma responsabilidade e fizeram um ato muito interessante. Eu não sei quantos terapeutas, psicólogos nós temos aqui, mas eles disseram assim, o texto é fantástico. Olha para nós. Imagina a cena, você entrando num templo, andando, olhando para frente, se deparando com alguém aleijado que não estava em pé, estava certamente jogado ao chão, como podia, e a pessoa diz assim, olha para nós. Ele está dizendo, olha para cima. O homem estava tão afetado no seu psique, na sua estrutura, na sua identidade,
que ele devia pedir esmola com a mão esticada, olhando para baixo, sem esperança, sem futuro, é só esmola. E Pedro, agora tomando a palavra, disse: nós não temos a esmola que você espera, nós não temos a prata e nós não temos o ouro, mas nós temos uma coisa muito maior. E eles entregaram tudo que eles tinham, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, levanta e anda. E eles tomam o homem pela mão. Só esse pedaço que eu narrei aqui, no ponto 3 da mensagem, nós podíamos fazer aqui, pastor Abraão, uma série de conferências. De pessoas que olham para baixo. De pessoas que só esperam esmola de religioso, ou tem medo deles. Mas a reação da igreja do Senhor, dos 2 servos do Senhor, dos 2 cheios do Espírito Santo, olha para cima, porque é para cima que o crente tem que olhar. Eu quero dizer uma coisa para você: eu não sei se você entrou aqui deprimido, pensando em morte, eu não sei como está a sua vida, eu só vim aqui para dizer uma coisa para você: olha para cima, olha para o alto, olha para Ele, olha para Deus, olha para Jesus, e Ele fortalecerá o teu coração. Que Deus destrua nesta manhã todo o pensamento de morte. Que o Senhor destrua toda aquela depressão que tem abatido sua vida. Não deixa de seguir a orientação do médico, não. Mas que você confie nele, agarra as tuas mãos nele, porque ele sempre vai estender a mão. Pedro e João estenderam a mão, levantaram o homem, ajudaram o homem. Aquele homem olhou para o único presente que lhe era oferecido, o nome de Jesus. Sabe por que nós estamos aqui? Porque todos nós só esperamos no nome de Jesus. Não é no ouro e não é na prata. Mas uma coisa tem me preocupado, pastor. Nós temos hoje, e é uma autocrítica que nós temos que fazer, todos nós, cristãos evangélicos no Brasil, de uma igreja que tem ouro e que tem prata, mas que não tem poder. Que às vezes não tem autoridade. E sabe por que lhe falta autoridade? Porque ela não vai ao encontro da presença de Deus. Graças a Deus vocês vão bem. Mas há uma parte da igreja brasileira, há lideranças, infelizmente, que estão mais preocupados no reino dos homens, nos reinos pessoais, nas patologias narcisistas, em chamar atenção para si mesmo, e não dão glória a Deus. Olha para cima. Que triste ver um crente dizendo: pastor, eu não fui mais à igreja porque eu me decepcionei com fulano. Faz isso não. Sabe por quê? O fulano não vale a tua fé. O fulano não te salvou. O fulano não morreu por você. O fulano não teve sangue derramado pela sua vida. O fulano não perdoa teus pecados. Você está aqui. Você vive por ele e para ele. Jesus de Nazaré. Uma igreja que pode ter o ouro e a prata, graças a Deus, mas acima de tudo, ela tem autoridade, ela tem poder, ela tem o Espírito Santo, para que ele faça a obra, levantando os aleijados de Salvador, do Rio de Janeiro, para que a glória de Deus e o reino de Deus seja manifesto. E para terminar, a igreja se moveu em direção à presença de Deus, ao aleijado, para restaurar o aleijado. E quarto, ela se move para caminhar e celebrar mais um adorador, mais um. Eu digo lá no recreio, se nós entendermos, ontem teve um treinamento de discipulado na igreja. Quando eu vi aquela multidão, eu já estava aqui, eu disse: meus irmãos, eu coloquei no conselho pastoral, se cada um ganhar um, discipular um, cumprir a missão, nós vamos abreviar a volta do Senhor. Nós vamos fazer uma revolução aqui na cidade do Rio de Janeiro. Vocês vão fazer uma revolução aqui em Salvador.
O registro do texto é feito por um médico. Lucas Evangelista, chamado médico amado. É ele que faz uma descrição extraordinária do milagre. As 3 áreas do aleijão foram alcançadas. As 3 áreas. Ele já não era mais aleijado físico, porque ficou em pé por causa do nome de Jesus e não do poder de Pedro. Pedro não tinha poder. Seus aleijões emocionais, sua baixa autoestima, certamente, seu sofrimento, seu olhar para baixo, deram lugar a um homem que agora olha para cima. Seu aleijão espiritual se findou, porque agora o sonho que ele tinha como judeu, entrar no templo, e Lucas diz que seus pés e tornozelos se firmaram, e ele não foi para casa, ele não foi chamar os amigos para celebrar, ele foi para a presença de Deus, ele foi glorificar a Deus, ele foi exaltar a Deus, porque ele sabia que não tinha sido Pedro e João, foi o Senhor que fez aquilo. Ele entra no lugar de adoração e é um novo adorador. Ele adora, saltando, pulando, e aquele milagre, aquilo que aconteceu, mobilizou, e mais de 5.000 pessoas se converteram. Louvado seja Deus. Você pode glorificar a Deus por isso? Pode glorificar a Deus por isso? Glorifica pela palavra, glorifica. Foi o poder da palavra, foi o poder de Jesus, foi uma revolução em Jerusalém, a multidão encheu. É claro que perseguiram Pedro e João, é claro que trouxeram dificuldades, mas a igreja do Senhor sempre sai vitoriosa. Houve uma explosão, eles sacudiram Jerusalém, ele entrou como adorador, de mendigo a adorador, de vencido agora é vencedor, de um trapo humano, um homem de valor, porque ele encontrou o Rei dos Reis, que aquela igreja, Pedro e João, aqueles 2 apresentaram. Eu os apresento Jesus. Eu não tenho ouro, nós não temos a prata, mas temos o nome de Jesus, e é isso que importa. Você está pronto para caminhar e para explodir o lugar que você trabalha, o lugar que você mora, o condomínio onde está a tua célula, teu grupo pequeno? Você está pronto a ser a mensagem viva, a ser perfume de Cristo, a ser sal e luz? Não fique só sentado na casa de oração, mas seja um movimento vivo do poder de Deus na terra, e que Ele nos abençoe. Feche seus olhos. O Pai está procurando esses verdadeiros adoradores. A cidade foi alvoroçada, porque a igreja é de 2 pessoas e com 2 pessoas. Se Baruque estiver por aí, eu queria que você se colocasse na presença do Senhor e pudesse rever todo o conceito que você tem sobre você, e pensasse que a maioria das pessoas que precisam de você estão do lado de fora do templo, elas não estão aqui. Talvez você está trazendo nomes no coração. Eu vou pedir que vocês todos fiquem em pé, e nós vamos fazer um movimento, e todo movimento na casa de oração, um movimento espiritual. Se você quer ser essa mensagem, enquanto o nosso irmão tão ungido do Senhor vai cantar, você vai fazer um movimento, e você vai vir aqui numa simbologia de entrega. É simbologia de entrega. Se você quer ser uma bênção para revolucionar, pode sair do seu lugar e vem. Se encher aqui, tem corredor. O pessoal da galeria não precisa descer, só dá um passo mais à frente ou ao lado. Deus está vendo o teu coração. Pode vir você. Se é contigo, se Deus falou com você, se Deus está te chamando, se você quer ser diferente, os pastores estão aqui te ajudando. Sai do seu lugar agora, pode vir, em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor. Vamos adorar, depois a gente vai orar e o culto vai ser terminado. A ti eu vou clamar. Venha. Pois tudo... Pode vir. É isso, é você e Deus. E tudo está em ti. Isso é um momento seu.
Ninguém se por ti constranja na vou casa de oração. caminhar. Pode vir. Tu és a direção. Se coloquem aqui, eles vão interceder. Não precisa contar nada da sua vida. Não precisa nada disso. Você quer ser uma bênção. Você quer ser um instrumento. Teu amor Você quer clamar ao Senhor. me Você quer ser deixa proclamador dessa mensagem. Sai do teu lugar e vem em nome de Jesus. Deus abençoe aqueles que estão lá na galeria. Quem na galeria quer isso, faz um aceno. Isso. Glória a Deus pela vida de vocês. Aleluia. Aleluia. Vocês que estão aqui embaixo podem vir. Eu me rendo aos teus É você e Ele. És tudo que É você e Ele. preciso pra viver. Eu me lanço Se lance nos braços dele. teus braços. Isso. Isso. Pode vir. Pode vir. Isso. Graças a Deus. Refúgio. É contigo. Está faltando você. É contigo. Rendo aos Aleluia. 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 tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Meus braços. Aleluia. onde encontro meu refúgio. Pai de amor, eu te agradeço por essa manhã. Faz dessa igreja, Senhor, cada vez mais uma igreja voltada para fora. Uma igreja que alcance os aleijões dessa sociedade tão doente. Mas, Pai, eu não sei aqueles que vieram, que levantaram suas mãos, se eles mesmos ou se alguns deles estão aleijados nesta hora. Traz cura nesse lugar, Senhor. Traz restauração neste lugar, Senhor. E que o mover do Teu Espírito Santo comece deste lugar. E que haja uma revolução na cidade de Salvador, a começar por esses filhos e filhas Teus. Abençoa esta igreja, Senhor. Glorificamos o Teu nome. Traz cura, traz libertação e traz movimento, Senhor, para que cada vez mais a IBAN ganhe pessoas para a honra e glória do Teu nome, pelo nome de Jesus. Pastor Abraão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus, meus irmãos, por esta mensagem, por esta palavra. Lembra que essa palavra nos ajuda a pensar em duas coisas. Uma coisa é você estar no meio da igreja. Outra coisa é você ser igreja. Então, se nós apenas estamos no meio da igreja, a gente não tem muita influência fora. Mas se nós somos a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade, então quando você passar daquela porta para fora, ninguém te segura. Deus vai usar a sua vida com poder e autoridade. Amém, meus irmãos? Obrigado, pastor Wander, por este momento tão especial. Baruque, obrigado por você estar aqui com a gente. Você vai encerrar cantando aqui, e é uma bênção que a gente pode partilhar deste momento. As pessoas estão aqui recebendo oração, e é isso que nós fazemos como igreja. Nós ensinamos a palavra, nós oramos por ela. 37 anos de muitas transformações de vidas acontecendo aqui. Ao final deste culto, se você gostaria que um dos pastores orasse por você, venha aqui à frente e clame, nós estaremos aqui a postos. Vamos orar, queridos. Obrigado, nosso Deus e Pai, por esta manhã tão especial, tão feliz. Que o Teu nome continue sendo exaltado na vida desta igreja. Que as páginas desta história continuem sendo escritas pelas Tuas bondosas mãos. Que ela possa continuar crescendo com toda a autoridade, sendo uma igreja fiel ao Senhor. Homens e mulheres que temem ao Teu nome e que cumprem o Teu papel, o propósito para o qual foram criados. Nós Te exaltamos, Pai, pedimos a Tua bênção e a Tua graça sobre todos os que aqui estão, e que o Teu amor, a graça infinita de Jesus Cristo, a comunhão preciosa do Espírito Santo, seja com todos para a glória do Senhor, em nome de Jesus, amém, amém. Baruque vai encerrar este culto adorando ao Senhor. Que o nome de Deus
seja exaltado. Quero lembrar os irmãos que eles estarão conosco ainda no culto das 17 e no culto das 19 horas. Então, estaremos aqui reunidos servindo ao Senhor. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Baruch. Eu sou grato por tudo que tenho. Tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre nossa canção. Sim, yeah, yeah, yeah. Senhor, muito obrigado. Mais uma vez com as palmas. Quantos conheciam essa canção já? Conhecem? Lembra que tem um arranjo final? Lembra do arranjo original? Tem que ser daquele jeito. Jesus Cristo será de vez em quando, será só no domingo, todos os dias. Vamos lá, gente, com aquela enchida de diafragma e pulmão assim, que só quem já cantou em coral sabe, tá? Jesus Cristo será sempre nossa canção.